Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós damos prosseguimento ao tema da sentença, começando pelos requisitos essenciais da sentença, pelos seus elementos essenciais, aqueles que compõem a sua estrutura formal. E toda a sentença, isso vale para as decisões de modo geral, né, pessoal? Estamos construindo aqui uma teoria da decisão judicial, na verdade, não apenas da sentença, mas isso também vale, por exemplo, para os acórdãos dos tribunais. Aqui nós temos 3 elementos essenciais: relatório, fundamentação e dispositivo. O relatório é o espaço da sentença onde o juiz narra o que aconteceu no caso. Ele conta qual é a demanda, quais foram os limites estabelecidos pelas partes, os pedidos, a causa de pedir. Ele traz as provas que foram produzidas, ele descreve, portanto, ele relata aquilo que aconteceu no processo. Em seguida vem a fundamentação ou a motivação, a parte da sentença onde o juiz vai construir todo o seu raciocínio em torno das questões que ele precisa decidir. Depois, para ele julgar procedente ou improcedente o pedido, coisa que ele faz lá no dispositivo, ele precisa antes passar por essa construção da motivação. E o caminho tem que ser esse mesmo, gente. Primeiro o juiz analisa as questões e constrói os seus fundamentos, e só depois é que ele chega no pedido. O caminho inverso está errado, né? Existem várias discussões a esse respeito. Existe uma teoria muito legal no direito norte-americano, que é a teoria da judicial candor, da franqueza judicial, que vai trabalhar justamente isso. O juiz não pode primeiro concluir se a parte tem razão ou não, se o pedido é procedente ou improcedente, para daí vir buscando os seus fundamentos para sustentar aquela sua conclusão. O caminho lógico que ele faz é outro. Ele primeiro constrói a fundamentação para daí chegar no dispositivo. Então, na fundamentação é onde ele fará isso. É onde ele vai valorar a prova, por exemplo. É ali que ele faz a valoração da prova. É ali que ele faz a qualificação jurídica dos fatos que foram provados no processo. Tudo isso é construído ali na fundamentação, para então depois ele chegar no dispositivo, que é a terceira parte da sentença, onde ele julgará a questão principal do processo. Ele vai julgar, afinal de contas, procedente ou improcedente o pedido formulado pela parte. Isso tudo é muito importante porque depois, na próxima semana, quando nós estudarmos a coisa julgada, eu vou contar para vocês que tem muita importância entendermos todas essas partezinhas da sentença para delimitarmos aquilo que faz coisa julgada. Os limites objetivos da coisa julgada estão diretamente vinculados ao conhecimento desses elementos todos da sentença. Chama atenção em especial aqui, pessoal, para o parágrafo 1º do artigo 489, que vai trazer para o juiz quase que um mapa daquilo que ele precisa fazer na sentença para ela se considerar fundamentada. Sempre existiu um problema muito grande de fundamentação das decisões judiciais, e por conta disso é que o CPC de 2015 vem reforçando a previsão constitucional, porque ela já está lá, né? A fundamentação, o dever de fundamentação das decisões judiciais já vem na Constituição Federal, mas ainda assim o CPC de 2015 acaba reforçando isso, trazendo no artigo 489, parágrafo 1º, tudo aquilo que uma decisão tem que ter para ser considerada fundamentada. Então ali vocês vão encontrar, por exemplo, e leiam isso com bastante atenção, que se o juiz quer aplicar um precedente ao caso, ele precisa demonstrar as razões que justificam o cabimento, a aplicação daquele precedente. Se de outro lado ele vai afastar a aplicação de um precedente porque ele não se aplica no caso, porque é uma situação de distinção entre os casos, ele também vai ter que demonstrar isso. Se ele quer aplicar um conceito jurídico indeterminado, ele vai ter que demonstrar por que esse conceito jurídico indeterminado se aplica nesse caso. Se ele quer aplicar critérios de ponderação, ele vai ter que demonstrar exatamente os critérios que foram adotados, que princípios, afinal de contas, ele está ponderando naquele caso. O juiz tem o dever, por exemplo, também está ali, de analisar todos os fundamentos apontados pelas partes que possam influenciar no julgamento do pedido. Enfim, tudo que está ali é uma orientação para aquilo que vai dizer para quando nós vamos ter, afinal de contas, uma sentença considerada, uma decisão judicial considerada devidamente fundamentada no processo, ok? Agora tem sempre uma coisa: embora o parágrafo 1º do 489 traga ali a previsão de um dever para o juiz,
não deixa de ser óbvio que é para o juiz, isso também tem que orientar a atividade das partes, né? Porque se a parte quer a aplicação de um conceito jurídico indeterminado, ela precisa demonstrar por que ele se aplica. Se a parte quer a aplicação de um precedente, ela precisa demonstrar por que o precedente se aplica. Se a parte quer que um precedente não seja aplicado no caso, ela também vai ter que demonstrar por que o precedente não deve ser aplicado no caso. Então, é muito importante nós entendermos que a regra do parágrafo 1º do 489, na verdade, se direciona também às partes. Não é só para os juízes que eles se aplicam. Porque a causa de pedir vai ter que ser construída pelo autor e depois impugnada pelo réu na contestação, quando ele traz os seus fundamentos, a partir também desses critérios. Não dá para nós deixarmos só na mão dos juízes a responsabilidade pela construção racional da decisão. Começa na petição inicial, começa na contestação. Isso é bem importante, ok? Então, é um artigo que é claro que se destina a um dever dos juízes, mas ele também se destina a um dever das partes, de colaborarem com a construção de uma decisão mais adequada, ok, pessoal? É bem importante entender isso, certo? Decisão que não atende o que está ali no parágrafo 1º do 489 é considerada não fundamentada. E depois, lá no segundo semestre, quando formos estudar os recursos, vamos entender que isso é uma omissão, a decisão que não aborda tudo que tem que abordar, uma decisão omissa, da qual cabe inclusive embargos de declaração. Lá no artigo dos embargos de declaração vai aparecer expressamente a previsão de que cabe embargo de declaração em caso de omissão e considera-se omissa a decisão que não atende às previsões do parágrafo 1º do artigo 489, por isso que isso é tão importante, ok, pessoal? Bom, aí eu chamo a atenção também, vocês devem ver ali no roteiro de vocês, para uma previsão bem importante do artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que veio com uma alteração da Lei de 2018, que é bem relevante com relação a isso, tá? Justamente por prever a necessidade de se apresentar as consequências práticas de uma decisão quando ela, seja nas esferas administrativa, judicial, etc., é construída a partir de valores jurídicos abstratos. Entra também nessa ideia, ok? Do dever de fundamentação. Indo além, pessoal, saindo então da esfera dos requisitos, indo para a ideia dos limites da sentença, nós precisamos entender, afinal de contas, o que o juiz pode construir numa decisão, o que ele pode analisar nessa decisão. E é claro que os limites para o juiz são dados pela demanda posta, tal como posta pelas partes. Aí existe um princípio de suma importância, que é o princípio da correlação ou congruência. Os limites da sentença são os limites colocados no pedido, na causa de pedir das partes, do autor, delimitado por aquilo que o réu apresenta na sua defesa. É vedado ao juiz dar algo a mais do que o autor pediu, e uma decisão como essa é uma decisão que tem um vício ultra petita. É vedado ao juiz dar algo diferente do que o autor pediu, e aí nós temos um vício de sentença extra petita, e é vedado ao juiz deixar de analisar pedidos formulados pelas partes ou fundamentos trazidos pelas partes, e nesse caso nós estamos diante de uma decisão citra ou infrapetita. Cuidado, pessoal, porque a decisão citra ou infrapetita não é a decisão em que o juiz dá menos do que a parte pediu. Isso ele pode fazer. Mas ela é a decisão em que o juiz deixa de analisar pedidos ou fundamentos apresentados pelas partes. Esses três vícios, citra ou infrapetita, ultrapetita e extrapetita, são vícios decorrentes da violação ao princípio da congruência, do princípio da correlação ou congruência. O juiz não se ateve aos limites da demanda apresentada pela parte. E neste caso, nós temos que olhar tanto para o pedido quanto para a causa de pedir, porque a causa de pedir também é delimitada pelas partes, né? Vocês devem se lembrar da nossa discussão do ano passado. O autor traz a sua causa de pedir, traz os seus fundamentos, e isso deve nortear a análise do juiz. Ele também não pode se embasar em fundamentos diversos apontados pela parte. Só que aí nós temos um detalhe. Vocês devem se lembrar que no ano passado nós falamos sobre algo que se chamava iura novit curia. Lembram disso? A ideia de que o juiz conhece o direito, e aí tinha aquela outra máxima, nós até brincávamos com o Brocardo, né? Que dai nos fatos que eu te dou o direito. Lembram dessas? Essas
duas regrinhas vão orientar também a atividade do juiz. O que elas significam? Lembram disso? O juiz pode dar aos fatos apresentados pelas partes qualificação jurídica diversa, desde que limitada à causa de pedir apresentada pelas partes. E o núcleo da causa de pedir está no fato que a parte apresentou. Então, o juiz não pode buscar fatos que não foram apresentados pelas partes, salvo aqueles fatos do juízo, né? Aqueles fatos secundários de que nós falamos lá nas aulas de provas. Como regra, os fatos são aqueles postos pelas partes porque eles caracterizam a causa de pedir colocada pela parte. Ainda que o juiz qualifique diferentemente, juridicamente, de forma diversa, aquele fato. Vocês devem se lembrar que o exemplo que nós usamos naquela época foi o exemplo da responsabilidade objetiva. Opa, acabou de passar um carro super barulhento aqui, uma moto super barulhenta aqui. O exemplo da responsabilidade objetiva e subjetiva. A parte pede indenização com fundamento na responsabilidade subjetiva, na responsabilidade fundada em culpa. O juiz concede a indenização, mas entendendo que a responsabilidade é objetiva. Isso vai influenciar aqui na ideia dos limites da sentença, porque o juiz que qualifica de forma diversa, juridicamente de forma diversa, o fato não viola o princípio da correlação ou congruência. E aí nós precisamos analisar todos aqueles entendimentos do STJ, que também analisamos no ano passado, para compreender isso melhor. Eu vou trazer esses casos para nós analisarmos aqui também. Então vocês já devem ter dado uma olhadinha, se não deram, daqui a pouco vão dar, que parte dos exercícios que eu trouxe para nós pensarmos hoje, no final da aula, passam por aí, passam justamente por essa construção. Afinal de contas, nesse caso, o juiz aplicou o iura novit curia. Aqui, ele se manteve nos limites em que ele poderia se manter ou ele extrapolou e acabou violando o princípio da congruência? Isso é dificílimo de entender, né? O próprio judiciário, às vezes, acaba passando um pouco da conta, né? Vocês devem se lembrar daquele exemplo da função social da propriedade, que veio como qualificação jurídica de um pedido que era de servidão. Lembram disso? Isso era muito complicado, porque ali houve, de fato, um exacerbamento dos limites dentro dos quais o juiz teria que ficar. Então, a ideia da congruência tem que considerar tudo isso. Tem que considerar que o juiz está atento à demanda tal como posta pelas partes, e isso inclui a análise do pedido e da causa de pedir, mas que, em razão do iura novit curia, a qualificação jurídica dos fatos de forma diversa daquela que foi apresentada pelas partes não necessariamente implica violação à correlação à congruência. E aqui eu chamo a atenção de vocês também para uma outra questão importante. Ela diz respeito à ideia dos processos estruturais. No ano passado falamos disso também, quando estudamos as tutelas, né? A atividade jurisdicional, a atuação do juiz, o que é a jurisdição, a construção da jurisdição no Estado constitucional. E lá eu apresentei para vocês os processos estruturais. Inclusive, o texto da aula de hoje é o texto do professor Sérgio Arenhart sobre processo estrutural, né? Que vocês vão ler daqui a pouquinho. Por quê, gente? A ideia do processo estrutural, a ideia de uma decisão estrutural, é a ideia de uma decisão em que o juiz conhece o funcionamento das instituições envolvidas no problema e cria soluções que impactem no funcionamento dessas instituições, mas após compreender a capacidade que essas instituições têm de responder àquela decisão, a capacidade que essas instituições têm, de fato, de cumprir aquela decisão, né? A ideia de que o juiz tem que se preocupar com a efetividade da sua decisão e não dar uma decisão de qualquer jeito só para se desincumbir da sua função jurisdicional. A ideia das decisões estruturais vem aí. E muitas vezes, para que isso aconteça, há um certo extrapolamento dos limites do que foi dado pelas partes. Então, existe na ideia de processo estrutural, e todos os professores que estudam isso vão tratar dessa forma, né? Uma certa relativização, tanto no princípio da demanda, quanto no princípio da correlação ou congruência, e é importante nós considerarmos isso. É claro que nós temos que pensar, mas que limites são esses, né? A gente não pode ter algo ilimitado aí, mas dentro daquilo que foi pedido, dentro do resultado que se precisa alcançar naquele processo, pensar na construção de uma solução que garanta a efetividade daquela decisão e que permita que uma instituição consiga cumprir aquela decisão, afinal, que ela tem que cumprir,
é muito importante para que nós possamos trabalhar com a ideia de uma jurisdição que seja efetivamente legítima, que seja adequada. É claro que isso, no melhor dos mundos, deve ser construído junto com as partes. Então, as partes, todos os sujeitos processuais em colaboração, é que devem se voltar para a construção dessa decisão mais adequada e mais efetiva no caso concreto. Mas nós temos aí N exemplos de decisões estruturais em que a solução não foi obtida necessariamente por acordo, né? Não é disso que eu estou falando, mas sim de um diálogo das partes com o juiz em que essas soluções podem ser construídas. O caso mais emblemático que nós temos aqui sendo estudado aí por muitos professores há muito tempo, é o caso da ACP do Carvão de Criciúma. O caso do HC aqui de Curitiba, do Hospital das Clínicas, também entra nisso, vocês devem se lembrar de todos esses exemplos. E a DPF 347 dos presídios do Supremo Tribunal Federal também nos traz um caso de processo estrutural, que para muitos começou lá no direito norte-americano com o caso do Brown versus Board of Education. Eu não vou ficar aqui falando muito disso, porque nós já falamos disso e temos ainda outras questões para ver com relação à sentença. Mas deem uma olhada lá no texto do professor Sérgio Arenhart, que eu disponibilizei para vocês, e depois nós vamos conversar também sobre isso. Os exercícios que nós vamos fazer no final da aula de hoje são todos voltados a isso. Limites da decisão judicial. Afinal de contas, até onde o juiz pode ir. E aí eu vou trazer para vocês todos esses casos para nós dialogarmos sobre isso. Afinal, passou ou não passou do limite? Podia ou não podia ter decidido dessa forma. Por isso que trabalhar as decisões estruturais aí é muito importante. Eu preciso que vocês entendam isso, ok? Certo? Uma vez proferida a sentença, a decisão, ela vai ter que ser publicada, e após publicada ela produz todos os seus efeitos, ela entrega então a prestação jurisdicional e ela se torna irrevogável para o juiz. Ele não pode mais modificar aquela decisão, salvo em algumas hipóteses expressas no código. Quais são elas? Primeiro, correções de erros materiais, erros de cálculo, pequenos erros simples que tenham permanecido nessa sentença, ou na hipótese de oposição de embargos de declaração. Nós vamos ver lá nas aulas de embargos de declaração que aí também existe um limite. Afinal de contas, a oposição, a interposição, né, alguns chamam de oposição, a interposição de embargos de declaração não pode ensejar pura e simplesmente a modificação da decisão, porque embargo de declaração é um tipo de recurso que se volta a corrigir vícios da decisão, vícios de omissão, de obscuridade, de contradição ou de erro material. É claro que da correção desses vícios pode decorrer a modificação da sentença, mas não necessariamente esse é um caminho. Então, a mudança que pode acontecer por meio da oposição de embargo de declaração também é limitada. O juiz não pode simplesmente mudar de ideia e voltar atrás na sua decisão inteira. Depois, lá no estudo dos embargos de declaração, nós vamos entender isso melhor. E também pode mudar a sua decisão na hipótese de alguns recursos de apelação que admitem retratação. Nem todo recurso de apelação admite retratação. Somente aqueles proferidos contra a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito por indeferimento da inicial, que está lá no artigo 267, uma das hipóteses do 487 do CPC de 2015, e também no caso da apelação interposta contra a sentença liminar de mérito, julgamento liminar de improcedência. Nesses casos, o juiz pode se retratar, pode voltar atrás na sua decisão, mas no mundo normal, o recurso de apelação não admite retratação, salvo nesses específicos casos, ok, pessoal? E quanto aos efeitos da sentença, né, para além desse efeito principal, que é o efeito de entregar a prestação jurisdicional, prestar, afinal de contas, a tutela jurisdicional, a sentença possui alguns efeitos secundários. Eu destaco um deles para vocês, que é a hipoteca judicial, que pouca gente usa, mas muita gente devia usar, né? Qual que é a ideia da hipoteca judicial? Uma vez proferida uma sentença condenatória de pagamento em quantia, ou uma sentença de conversão de obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa em pagamento em quantia, é possível registrar essa sentença no documento de qualquer imóvel que aquela parte tenha.
Por quê? Porque aí você garante que lá na frente, quando for a hora de executar essa decisão, aquele imóvel vai ser direcionado para isso. Não precisa cumprir nenhum requisito nesse caso. A simples existência de uma sentença condenatória já publicada, já produzindo seus efeitos, permite que a parte se dirija a um cartório de registro de imóveis e faça esse registro lá no documento de determinado imóvel do réu, do devedor. E aí isso vai ficar gravado ali na escritura daquele imóvel. Para quê? Para que todos saibam, para que terceiros saibam que não devem comprar aquele imóvel, porque se aquele imóvel for vendido, a hipoteca vai junto com aquele imóvel e depois, lá na hora de executar a dívida decorrente dessa condenação, esse bem vai ser destinado a esse pagamento. Então, a hipoteca é um direito real de garantia e a hipoteca judicial é um direito real de garantia que decorre de uma sentença condenatória. Pode haver recurso dessa sentença, não tem problema nenhum, não existe a necessidade de se aguardar o recurso. O efeito suspensivo do recurso não impede a hipoteca judicial, enfim, é só a decisão ser proferida e publicada que é possível que a parte faça, realize, opere a hipoteca judicial. É claro que isso vai ter que ser informado nos autos para que ela tenha validade, o réu até vai poder se manifestar, claro, sobre isso, eventualmente, mas a simples prolação e publicação dessa decisão já garante o direito de se realizar esse registro, ok? E por fim, pessoal, para finalizarmos o tema da sentença, temos o tema do reexame necessário, da remessa necessária, que vai aparecer ali no artigo 496 do CPC. O que é isso? Quando nós temos uma sentença que tenha sido proferida contra a Fazenda Pública, contra a União, Estados, o Distrito Federal e municípios, ainda que a União, os Estados, o Distrito Federal e o município não interponham o respectivo recurso dessa sentença, ainda assim, essa sentença seguirá para o tribunal e ela vai ser objeto de reexame necessário, um reexame pelo tribunal, mesmo sem que haja recurso. Para quê? Para preservar aí o interesse público, o interesse de todos esses entes que aparecem ali no inciso 1º do artigo 496. Nesse caso, portanto, ainda que não haja recurso, é requisito obrigatório de validade dessa decisão que ela seja remetida para o tribunal para ser reexaminada. E o trânsito em julgado dessa decisão não opera, não acontece enquanto o reexame necessário não acontecer. Isso só não vai poder precisar acontecer nas hipóteses do parágrafo 3º, que trazem ali exceções destinadas ao valor da causa. Então, a depender do valor da causa, vai ser um para a União, outro para os estados, outro para os municípios. Aí não precisa de remessa necessária, porque os valores são mais baixinhos, ou quando a decisão está fundada em precedente, como aparece ali no parágrafo 4º do 496, aí também não é necessário se respeitar a remessa obrigatória, ok? Fora isso, é fundamental que o processo, uma vez proferida uma decisão contra a Fazenda Pública, seja enviado para o tribunal para que o reexame necessário seja realizado, ok, pessoal? Complementam este vídeo o texto, o roteiro da aula, não só o roteirinho indicando tudo que a gente vai fazer hoje, mas principalmente o meu resuminho que eu botei lá para vocês, feito com todo amor e carinho para vocês, e principalmente as questões que eu trouxe no final para nós dialogarmos, e o nosso diálogo vai ser especificamente sobre limites da sentença, olhando para correlação ou congruência, olhando para decisões estruturais e olhando para a iura novus curia, principalmente do impacto que isso gera nos limites da sentença, ok? E claro, espero todas as dúvidas de vocês, porque eu imagino que haja várias dúvidas, já que não é um tema fácil, ok? Próxima aula, coisa julgada. Vejo vocês daqui a pouquinho para conversarmos sobre todas essas questões super interessantes. Um beijo e até já já.